Você já se perguntou o que aconteceu com Jesus Cristo depois que ele morreu na cruz? A Bíblia nos ensina que ele não apenas venceu a morte, mas também desceu ao inferno para cumprir um propósito divino. Esse é um dos temas mais profundos e impressionantes da fé cristã. E hoje vamos explorar o que realmente aconteceu nesse momento tão importante. O inferno não foi criado para os seres humanos, mas sim para Satanás e seus demônios. No entanto, Jesus precisou ir até lá. Mas por quê? Para entender isso, primeiro precisamos compreender o que a Bíblia diz sobre o inferno. Existem diferentes termos usados para descrever esse lugar. No Antigo Testamento, a palavra Sheol é usada para se referir ao reino dos mortos, um local de espera para justos e injustos. No Novo Testamento, Hades é um equivalente grego do Sheol, também descrito como um local temporário para as almas antes do julgamento final. Já a Geena era um vale ao sul de Jerusalém onde o lixo era queimado e se tornou um símbolo do castigo final. E por fim, o Lago de Fogo, mencionado no Apocalipse, é o destino final de Satanás, seus anjos e todos que rejeitam a Deus. Muitas pessoas têm ideias erradas sobre o inferno. Algumas acreditam que ele é o reino do diabo, onde ele governa e atormenta as almas. Mas isso não é verdade. O inferno é um lugar de punição para Satanás e seus seguidores. A Bíblia deixa claro que ele será lançado no lago de fogo e não terá nenhum poder sobre os condenados. Outras pessoas imaginam o inferno como um lugar de festa, onde poderão se divertir eternamente. Mas a realidade é bem diferente. Jesus descreveu o inferno como um lugar de sofrimento, onde há choro e ranger de dentes. Marcos 9, versículo 43-48, Jesus menciona um fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre. Mateus 13, versículo 41-42, ele fala sobre o fim dos tempos, dizendo que os anjos lançam os ímpios na fornalha ardente, onde há pranto e ranger de dentes. Há também aqueles que acreditam no purgatório, um local intermediário para a purificação antes do céu, mas a Bíblia ensina que, após a morte, vem o julgamento, e nossa salvação é garantida somente pela fé em Jesus enquanto estamos vivos. Além disso, alguns pensam que todos que morrem vão diretamente para o inferno, mas a Bíblia ensina que haverá um julgamento final. Até lá, as almas aguardam, seja no paraíso ou em tormento. Outra crença errada é a do aniquilacionismo, que diz que os ímpios deixarão de existir. Mas as Escrituras falam claramente sobre o castigo eterno. Agora que entendemos melhor o que a Bíblia diz sobre o inferno, podemos refletir sobre o que Jesus fez quando esteve lá. Primeiro, ele pregou aos espíritos em prisão. Pedro nos diz que ele proclamou sua vitória sobre o pecado e a morte para aqueles que haviam sido desobedientes nos tempos de Noé. Isso não significa que ele estava dando uma segunda chance a essas almas, mas sim anunciando sua vitória. Segundo, ele derrotou a morte e o pecado. Quando Jesus morreu, ele enfrentou a consequência final do pecado, a separação de Deus. Mas ele venceu a morte e ressuscitou, demonstrando que tem autoridade sobre o inferno e a sepultura. Em Apocalipse, ele declara que possui as chaves da morte e do Hades. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém, e tenho as chaves da morte e do Hades. Terceiro, ele abriu os portões do céu. Antes de sua morte e ressurreição, os justos aguardavam no Sheol, mas ao vencer a morte, Jesus garantiu que aqueles que creem nele tenham acesso direto à presença de Deus. A descida de Jesus ao inferno não foi uma derrota, mas sim um triunfo. Ele mostrou que tem poder absoluto sobre o pecado, a morte e o inferno. Sua ressurreição é a prova definitiva de que a morte não tem a palavra final e que a vida eterna está disponível para todos que confiam nele. Esse evento nos dá esperança e certeza de que não precisamos temer o inferno, pois Cristo nos deu um caminho para a salvação. Essa vitória deve transformar a forma como vivemos.
Saber que Jesus venceu a morte nos dá coragem para enfrentar qualquer desafio, confiando que nada pode nos separar do amor de Deus. Também nos motiva a compartilhar essa verdade com outras pessoas, para que todos possam ter a mesma segurança e paz. Nossa vida deve ser um reflexo dessa esperança, inspirando outros a conhecerem o amor de Cristo. Agora que entendemos a grandeza do que Jesus fez, precisamos viver à luz dessa verdade. Não importa quão difícil seja nossa jornada, podemos confiar que Ele já venceu o maior obstáculo, a própria morte. Que essa mensagem encha seu coração de fé e esperança. E se essa palavra fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Que Deus te abençoe.